Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para falar sobre tendência e inovação. O episódio de hoje do I Love Beancast é o tema da vez, né? A bola que está aqui quicando para todo mundo falar IA. IA no nosso universo, IA no universo BIM, IA no universo de transformação digital, mercado de AIC. Como que a gente está nesse contexto? E para falar sobre isso, um convidado especial que tem lidado sobre o tema e conhece muito do nosso mercado, já participou de outros podcasts. Lucas, antes de apresentar o nosso convidado, está preparado para a conversa de hoje? Disruptivo. Não, eu adoro conversa com esse cara, porque assim, é aquele que tira a gente da nossa zona de conforto, né? Ele faz a nossa mente abrir assim. É a expectativa, já coloca ela alta assim de antemão. Mas é uma conversa que está em tudo quanto é reunião que a gente faz, né? Quando que a gente não tem uma reunião de trabalho de um projeto que em algum momento não surge esse tema de como que a IA pode nos ajudar. Então, para falar um pouquinho sobre isso hoje, eu e Lucas estamos aqui. Júlio, óculos, 45 anos, cabelos pretos indo pro grisalho, uma blusa I Love Beancast. Tô aqui com o Lucas. Lucas, e aí? Acho que cabe me apresentar também, então... Sou branco, poucos cabelos na cabeça, os que estão aí são castanhos, óculos e olhos castanhos também. Estou aqui com a camisa do I Love Beancast. Mas já para passar a palavra para o nosso convidado, então ele, verdade, a gente já teve ele na primeira temporada, muito bom ter aqui também na segunda. Ele que é diretor de operações aqui na FF, do grupo Symmetry. E ele começou a jornada profissional dele tendo bacharelado em engenharia química e depois fez um mestrado já olhando para BIM em inovação na Poli da USP, engenharia civil lá na Poli, e também tem uma formação executiva pelo INSPER. Diego, assim, eu já falei o nome inicial, né, mas assim, você já tem um largo, né, uma larga trajetória de conhecimento, participou do Autodesk Expert Elite, participou também de diversas outras iniciativas voltadas para a inovação. Para a gente é um prazer tê-lo aqui para conversar sobre esse tema, então bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado. Bom, Diego, 37 anos, um pouco mais de cabelo branco do que da última vez, mas cabelos ainda majoritariamente pretos, barba preta, sem óculos, por enquanto também, aproximando dos 40, é bem capaz que em breve tenha que mudar meu look, e tô com uma camisa social listrada branca e azul. Muito bom. Então, sim, Lucas, acho que minha jornada aqui ela tem duas partes principais, né? Os primeiros aí quase 10 anos da minha jornada foram muito devotados à entrega técnica, né? Essa aperfeiçoação técnica, e foi assim, eu gosto muito dessa parte técnica de fazer a ponte entre engenharia, tecnologia, né? Estar próximo dos clientes, entender quais são as dificuldades, como otimizar os processos deles. Inicialmente muito através, né, da adoção de ferramentas, da adoção de processos mais otimizados ali na engenharia. Então isso acabou me dando a oportunidade de conhecer muitas empresas diferentes, muitas necessidades diferentes, né, segmentos diferentes, e tudo isso acho que foi aumentando a minha curiosidade aí, e aqui na própria empresa eu consegui fazer essa mudança para uma linha mais de liderança executiva, que aí peguei a outra página. Então tenho a base técnica e fui mais para esse lado de liderança, de estratégia, né? E da visão mais corporativa como um todo. E acho que isso, até voltando no próprio tema do nosso podcast hoje, é algo muito legal de conseguir juntar essas duas visões, né? Você sabendo de onde vêm as dores, né? Principalmente as nossas aqui, de fazer entrega de transformação digital, né, de fazer entregas de serviços, consultorias e produtos que ajudem outras empresas, com a questão de gestão de mudança, de processo empresarial, de estratégia, como eu já falei. Conseguir conectar esses dois mundos, eu acho que é uma das forças que eu tenho aqui, não só dentro da empresa, mas também para conseguir apoiar nossos clientes aí nessa jornada de IA, que acho que está todo mundo tentando entender como navegar ela ainda, né? A gente sabe, principalmente quem está mais conectado com isso, todo dia, se você
dorme, você acorda desatualizado. É impressionante. Então tem até que tomar um pouco de cuidado com o FOMO, né, com a ansiedade, porque assim, é constante a mudança e sempre tem alguma coisa nova, e o que você estava usando já não serve mais, porque já saiu um melhor, já saiu um que faz mais rápido. Então, acho que assim, todos nós estamos aprendendo a navegar nisso, mas mais importantemente, acho que é navegar nisso, né? Não tentar resistir ou achar que vou deixar ali para frente, porque daqui a pouco isso se estabiliza. Eu mesmo acho que eu demorei demais para começar nisso e já sinto que eu poderia estar mais à frente, né? Então, nunca é tarde para correr atrás, e como está mudando toda hora, eu acho que só tem a abraçar mesmo e começar o quanto antes. Boa. Ô Diego, você está me fazendo ter uma reflexão aqui agora, para a gente bater o nosso papo, que é como a gente poderia ter uma conversa sobre a adoção de IA na nossa atividade, tentando separar o que é basilar, aquilo que pode ficar menos datado, né? E aquilo que é, assim, estágio momentâneo de uso e vai mudar, tá? Em transformação, que você falou, isso que muda todo dia. Que se a gente conseguir separar esse tipo de conversa, eu acho que a gente consegue fazer uma coisa que é legal. O que você acha que na adoção de inteligência artificial é a alicerce? Já existia antes, existe agora e tende a continuar muito estruturante. Eu acredito que nessa visão mais de gestão, assim como a adoção de qualquer tecnologia, né, a gente ter o arcabouço ali de política, de governança, de segurança, né, para usar tudo isso. Naturalmente, isso parte mais de um nível um pouco mais empresarial, ali, numa visão mais empresarial do que individual, né? Então, eu entendo que empresas diferentes têm circunstâncias diferentes, então uma pessoa que está querendo inovar, adotar, né, mais ávida por esse tipo de coisa, ela pode querer andar mais rápido do que a empresa consegue acompanhar. Mas eu acho que essa parte é mais inegociável. Então, a gente está tratando de transferência de dados, né? A gente está tratando de processamento de dados, então a gente precisa entender que tipos de dados, como esse processamento ele é feito. Isso aqui é algo que eu preciso resolver on-premises, né? Localmente aqui no meu computador, ou é algo que eu posso tramitar para redes externas, para players externos, né? Sem problema. Essa clareza e essa estrutura base, eu entendo que isso não muda. Pode ser até que com tecnologias novas a gente possa ter que incrementar, né, essas políticas, essa governança, para também abraçar essas novidades, mas eu acho que não dá para partir sem isso. E se está partindo sem isso, porque eu sou super a favor da adoção, da experimentação, eu acho que a própria pessoa ela tem que ter esse discernimento de olhar, tá bom, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu posso passar, o que eu não posso e como é que eu vou lidar com as informações. Então, essa parte mais estrutural, eu acho que ela não muda. Outra coisa também, a gente está sempre falando de transformação digital, um dos pilares mais importantes disso é a gestão de mudança. A gente fala disso em todos os projetos que a gente entrega lá na área de serviços profissionais, né? A gente está trazendo tecnologias novas, está trazendo processos novos, a IA é exatamente a mesma coisa. Então, como é que as pessoas respondem a isso? Como é que as pessoas elas se sentem parte desse movimento? Como é que as pessoas têm acesso ao que elas precisam para internalizar aquilo nos fluxos de trabalho delas, né? Então, como é que isso afeta elas? Eu acho que tudo isso, com a IA, inclusive, acelerou muito essa visão de mudança, né, e o impacto sobre as pessoas. Então, eu acho que as empresas deviam ter um cuidado também de guiar as pessoas nesse processo de uma forma que seja positiva. A gente vê várias histórias aí, principalmente das grandes lá fora, layoff de sei lá quantas mil pessoas por causa de IA. Naturalmente não é isso que a gente busca. A gente busca, e depois acho que até eu e o Júlio vamos falar um pouquinho mais de um projeto legal que a gente fez, mas a gente busca automatizar o que tira a nossa capacidade criativa, o que toma o nosso tempo e que impede a gente de fazer o que a gente sabe fazer de bom, né?
Então, poxa, por que eu preciso ficar 2, 3 horas fazendo um negócio manual ali, preenchendo, sei lá o que, isso aqui era totalmente automatizado. Beleza, é isso aí que a gente tem que atacar. Essa é a eficiência que a gente quer, porque essas 2, 3 horas podem ser utilizadas para estar com o cliente, entendendo as dores dele, se aproximando, criando uma arquitetura diferente para ele, né? E não mandando e-mail e preenchendo planilha, né? Essa é a parte que a gente quer tentar eliminar. Então, eu diria que esses dois, né? A parte de governança, gestão de mudança, ali, como eu falei, essa é a base. E aí o de cima, ele se pluga e respeita essa base, né? Então, como eu disse, pode ser que surja algo... Vai surgir, né? Não é pode, é quando só, né? Então vai surgir algo mais disruptivo que vai fazer a gente revisar isso em algum momento ou ajustar, né, para uma nova necessidade, mas o ponto de partida está ali. Tem que ter uma clareza muito grande na empresa como um todo de como isso precisa ser estruturado, que foi o nosso primeiro passo aqui, né? A gente começou adoções mais pontuais, né? Nessa questão de abraçar, cada um tentando ver o que funcionava melhor para ele, entendendo como é que melhorava o seu próprio fluxo de trabalho. Aí chegou num ponto de maturidade e fala, não, calma, então vamos deixar a estrutura aqui e evoluir para alguma coisa maior, mais corporativa, agora com as condições de contorno mais bem estabelecidas, né? Bom, vou dar um pouco de contexto que eu acho que vai conectar com a próxima conversa, com um rumo da conversa nossa aqui, né? A FF hoje faz parte de um grupo muito respeitado no mundo, né? A Symmetry, e a Symmetry, que está presença em outros continentes, faz parte de um grupo global ainda maior, que tem outras empresas de outro segmento, que é o EdNode Group. E há um programa de inovação que eles fazem anualmente. E o tema do programa de inovação para esse ano é IA, aplicação de IA. Então eles abriram para que todas as empresas do grupo pudessem submeter projetos, e o Diego, como o diretor de operações e muito ligado à inovação, eu com a frente de transformação digital, a gente submeteu um projeto que foi um dos finalistas nisso. Então, essa fala do Diego está nesse contexto de que está todo mundo olhando para isso agora, e a experiência, né? A gente viu, foi recentemente, né? Essa final, o resultado ainda não saiu, quando a gente grava o episódio ainda não saiu o resultado. É muito legal ver que está todo mundo se movimentando em relação a isso, né, cara? Certamente. E eu até acho que destacar alguns pontos do programa, porque eu acho que vem dessa mentalidade da empresa, da forma com que ela abraça, né? Então, se a gente for ver no nível da EdNode, nível mais alto ali, a gente tem princípios de uso de IA. Documento de uma página dizendo o que a gente espera com o uso de IA. Pô, eu espero gerar valor, né? Eu espero potencializar a capacidade humana, né? São várias coisas, como a empresa interpreta isso. Aí no nível de Symmetry, a gente tem uma política global de uso de IA, que aí já entra mais numa questão de qual ferramenta é aprovada, qual que não é, informação confidencial, não confidencial, tal, todo esse desmembramento mais de governança ali, de uso daquilo. E entra num nível mais local nosso aqui, onde eu estou falando de LGPD, né? Estou falando de transferência de dados internacional, às vezes, então aí tem mais particularidades. Então, esse cascateamento aí é a base, né, para a gente começar, mas durante o próprio contexto isso já estava estabelecido, né, quando o programa de IA desse ano foi lançado, mas aí foram feitos workshops sobre inovação, sobre uso de ferramentas, liberaram o uso de uma ferramenta de vibe coding, inclusive nunca tinha tido experiência de vibe coding, foi isso que já tinha usado muito IA no formato mais de chat, né, e tratamento de informação, de documentos e tal, mas nunca no formato de vibe coding, para produzir um produto, né? E durante o desafio de inovação, assim, minha curva foi exponencial nesse sentido. E as ferramentas também foram melhorando enquanto eu estava fazendo, então foi bem legal. Acho que o Júlio também vai compartilhar disso. Você nunca tinha tido experiência de vibe coding também antes, né? Não, muito de ouvir falar, mas pôr a mão na massa e mexer, agora. Eu cheguei muito mais longe do que eu achei que eu conseguiria. Esse aqui é o negócio. Mas eu queria trazer esse ponto que a gente vai falar com mais profundidade. Não é só sobre a ferramenta que você está usando. Lógico. Como nunca foi, e por exemplo, o contexto aqui da engenharia, arquitetura, construção, não é sobre
o nome da ferramenta que você está usando, ou sobre a feature que você está clicando, ou sobre o botão que você arrasta. Né? Isso tudo é etapa necessária para que uma lógica seja implementada, ou seja, conectada. A gente está falando isso agora também sobre uma outra tecnologia. Né? Então, aqui nós falamos até agora o nome de nenhuma ferramenta que está surfando, que está todo mundo ouvindo falar. Né? Tudo bem, ela é a última casquinha que eu uso e elas todas começam a concorrer entre elas. Mas olha o iceberg que está embaixo disso, né? Exato. Então, eu acho que o movimento, né, que é o mais importante, é o movimento de mudança, mais uma vez voltando na questão de gestão de mudança, é isso, o estímulo, a forma como você faz esse estímulo é o mais legal. Então, eu gostei muito de participar do desafio, mesmo que, apesar de um dos finalistas, né, acho que foram 7 finalistas, né? Então, mesmo que o nosso projeto não seja o ganhador, e o ganhador ele ganha um bolsão de horas de consultoria para desenvolver de uma forma ainda mais aprimorada a sua solução, eu e o Júlio já estamos combinados aqui que a gente vai terminar isso, mesmo que a gente não seja o vencedor. Porque é algo que a gente acredita... Foi assim que a gente defendeu lá. É algo que a gente estava sentindo necessidade para uso nosso aqui. Então, a gente construiu algo para a gente usar. E independente de ganhar ou não, a gente vai até o final, porque vai trazer ganho para a empresa e eu tenho certeza para qualquer empresa, né? Da forma que a gente construiu a solução ali. Nós vamos aprofundar isso, você explica, você vai explicar aí, vamos chegar nele. Diego, a gente estava falando, né? Curiosamente, enquanto a gente estava, antes de entrar aqui na sala, no estúdio para gravação, a gente estava conversando com uma outra liderança da empresa que falou: eu estou saindo agora, na hora do almoço, para ir num evento que vai falar de IA, né? Então ela está muito presente, inevitavelmente. Como que você vê que a IA pode ajudar dois grandes grupos, né? A equipe que você lidera, mas não só a equipe que você lidera funcionalmente, né? A equipe que você lidera na FF, como que a IA pode ajudar a gente no desenvolvimento dos nossos trabalhos, dos nossos projetos, mas também como é que a IA pode ajudar os nossos clientes e parceiros, mas de uma forma objetiva, eu diria, né? Porque eu estava ontem, por exemplo, né? Eu vou fazer uma viagem em breve, eu joguei na IA e perguntei assim, o que eu não posso esquecer de levar nessa viagem? A primeira coisa que ele me mostrou e eu nem tinha pensado era o adaptador de tomada. Então, uma blusa, assim, né? Mas eu vou prevenido com as tomadas agora, e é um uso muito simples, né? Quase que banal de uma inteligência artificial, quase que não vale a energia que roda ao servidor onde ela está, né? Mas olhando para esses dois grupos, né, como que você já, principalmente até por esse estudo que vocês fizeram, olhando para a concorrência da Ednode Group, para a FF e para os clientes e parceiros que a gente tem? Eu acho que dentro das empresas, e pelo menos a forma com que a gente vê aqui dentro da empresa, está muito vinculado a um pilar de eficiência operacional. Tanto de acesso à informação, né, acesso e disponibilização dessa informação, facilidade de construir soluções que melhorem ali o dia a dia, que tenham uma interface mais amigável para a finalidade, que tenham uma clareza maior de uso, né, uma experiência de uso melhor, do que o que a gente faz hoje em dia, sei lá, 99% das empresas, que até um monte de planilha de Excel para um monte de coisa diferente, sei lá o quê. Pô, e se eu construísse alguma coisa que já funciona para essa finalidade, né? Se eu envolvo o usuário aqui final e falo exatamente o que você quer, me descreve, vamos construir juntos aqui alguma coisa que funcione para sua necessidade particular aqui. Naturalmente, se isso for uma necessidade corporativa, a gente vai construindo soluções mais abrangentes, né? Então, acho que essa capacidade de construção de soluções, esse gap que tinha, né, que você tinha que passar por um ciclo de desenvolvimento de produto, você aproxima ele do usuário final. Então, a pessoa que conhece a dor dela é a pessoa que pode estar descrevendo e construindo um protótipo do que ela precisa construir. Isso não significa que, então tá bom, não precisa mais do desenvolvedor. Não, eu não sei programar. Eu preciso de alguém vendo a questão de segurança do meu programa, a questão de escalabilidade, de estabilidade, onde é que vai hospedar, infraestrutura. Tudo isso continua precisando ser feito. Mas eu chego com um brief, né, com um MVP do meu projeto, já muito mais claro do que eu espero. Não só meu, né, mas de quem vai usar aquilo no final das contas. Então, acho que esse é um benefício incrível de você ter acesso a essas ferramentas. E habilita várias frentes de eficiência operacional dentro da empresa. Indo numa linha mais técnica ali, né, de IC, MFG, do produto final de entrega dos nossos clientes, também voltando no desafio de inovação que a gente estava falando, tinha uma solução incrível lá. A ideia deles era para a parte mais conceitual de projeto,
você pegava as documentação de texto mesmo, aquela parte do brief do projeto, né? O plano inicial ali do que se espera fazer, texto, imagens e tal, e você alimenta na IA e cruza contra a expectativa que você tem de certificações de sustentabilidade para aquela construção. E aí você fala, eu quero LEED, eu quero BREEAM, você diz o que você quer ali. E aí ele já analisa aquilo e vê pontos de atenção ou pontos de compliance que você tem, mesmo antes de você começar a construir qualquer coisa, para você já começar a revisar em fases iniciais. E aí a solução ela ainda acompanha a evolução. Então conforme você, beleza, então vou fazer o meu modelo conceitual. Ela continua analisando e vendo se você está inserindo ali dentro o que é necessário para conseguir atingir aquele resultado final específico da certificação de sustentabilidade. Falei, cara, olha que incrível isso, né? E construíram internamente. É isso, são pessoas técnicas, com conhecimento técnico, que se propuseram a aprender a mexer nessas ferramentas e botar a ideia deles em prática. Uma pitada de uma veia professoral aqui me fez pensar numa analogia horrível que eu vou dar, ver se faz sentido. Durante um tempo, o artesão, ele tinha que ir pegar a madeira, lapidar a madeira, e ele fazia todo o artefato que ele tinha ali, depois ele tinha que comercializar aquele produto que ele tinha. Estou falando período ali pré-medieval, tá? Voltei séculos atrás. Em algum momento muito recente, há 20, 30 anos atrás, esse raciocínio foi quebrado dentro das organizações de alguma maneira, um impacto muito do exército, talvez, que eu não preciso mais fazer todo o processo. Eu vou fazer até aqui porque eu me especializei nisso. O outro especialista está lá, em outro lugar. E existia um papel, uma pessoa que ela levava aquela informação. Nós vamos falar sobre tecnologia da informação, levava o papel dentro de um lugar para o outro. Atendendo muitas prefeituras, a gente fala assim, os processos andam dentro das prefeituras, eles saem de uma pasta e vai para outra pasta. Papel amarelo, papel azul, pilha de documentos. E existia uma pessoa lá dentro que a função dela era carregar os papéis. Eu digitalizei isso virou mandar um e-mail, né? Mandar um arquivo. Só que eu mando para que alguém que tem uma especialização do outro lado confira se aquilo está ou não está dentro de alguma diretriz e me devolva. A gente está chegando agora na etapa de que, enquanto eu estou fazendo o documento, eu já sei o que o outro deveria fazer e eu já mantenho um monitoramento em tempo real do que eu estou fazendo e ele já avalia. O que eu estou tirando o tempo todo são essas fricções da tecnologia. Então, isso é irreversível. Faz sentido isso? A evolução do raciocínio? Eu acho que sim. E é isso. Eu não estou eliminando a necessidade de ter alguém que faz a verificação final. Tem que ter alguém que é especialista naquilo e que vai dar o atestado. Ele só não vai precisar fazer isso 15 vezes para o mesmo projeto para coisas menores. A cor da linha aqui não tá boa. Essa parte é a parte que desacelerava desnecessariamente. Né? É isso. Gerava uma ineficiência do que tinha. Pensando aqui agora, então, como é que a gente pega esse conceito que a gente está falando e traz para o público, para o mercado que a gente já tem, mercado de engenharia, arquitetura, construção, como que isso os beneficia enquanto área do conhecimento? Eu acho que, como um todo, essas áreas de conhecimento de produção mais técnica, né, engenharia, arquitetura, eram muito baseadas em desenhos, né? Então, você naturalmente tem que... por palavras é muito mais difícil passar a ideia de um projeto do que pelo desenho, então por isso que ele existe. Mas essa é uma informação desestruturada, né? Você precisa de alguém que consiga ler e interpretar, e essa pessoa ainda precisa ter interpretado certo, né? Então a gente já vem nessa toada de, ótimo, então usando o BIM, né? Usando ferramentas mais inteligentes, a gente tem o aspecto do desenho, até com benefício de ter ele tridimensional, né, para facilitar o entendimento, mas você tem a camada de informação por trás. E que eu entendo com IA é você ter mais acesso ainda a esses dados. Então, como é que eu estruturo melhor esses dados? E como você bem disse no começo, né, independente de ferramenta, o que me importa é o que vem ali. Não importa se eu desenhei esse tubo na ferramenta A, B ou C. Todas elas deviam me trazer esse dado como um tubo que eu consigo ler igualmente e
extrair essa informação para fazer uso dela, seja lá para qual for a etapa, seja para identificar o código de compra dele, não importa se eu fiz o tubo na ferramenta A, B ou C, eu quero saber que eu tenho que comprar um tubo no final das contas, né? Então, agora está tendo um esforço muito grande nessa questão de padronização e construção dessa camada basal ali, né, de dados, para que ele seja acessível. E uma vez que isso está melhor padronizado, melhor categorizado, isso vale para qualquer coisa, não só para engenharia, aí as ferramentas, principalmente as ferramentas de IA, elas brilham, né? Porque aí ela consegue fazer análise, fazer extração, fazer perguntas para essa base de dados, seja através de linguagem humana, né, a gente fazendo, ou ela mesma através de já rotinas pré-programadas, né? E trazer resultados mais inteligentes para a gente. Então, não estou mais contando os tubos, eu estou perguntando qual tubo vai atrasar, né? É outra coisa. Legal. Diego, a gente estava conversando recentemente, né? E você estava compartilhando que você participou de um evento da Autodesk que tinha esse olhar, né? Um olhar de inovação, mas também já iniciativas sendo apresentadas para a inteligência artificial. Como que foi essa discussão? O que você já viu de novidade? Que às vezes a novidade que apresentou lá já até tem uma coisa nova sobre a novidade, né? Em IA, a gente já falava em programação muito de API, né? API é a interface de programação, onde você, através de código, você consegue acessar determinadas rotinas, informações das aplicações, né? Então, a Autodesk, ela tem construído, né, os MCPs, que aí é uma forma nova da própria IA aprender esses caminhos e aí por vibe code, né, por linguagem natural, você consegue pedir para ela executar alguma coisa e aí ela chama as APIs certas para fazer o acesso das informações necessárias. Então, eu estou trabalhando bastante em construir isso. Como você bem sabe, né, Lucas, cada vez mais o CDE, né, então a solução Forma lá do Autodesk agora, né, o ESA-CC, você está colocando as informações lá dentro, então esse trabalho de estruturação dos dados para consulta e criar essa camada de acesso para que você possa extrair essa informação, acessar essa informação e construir com essa informação outras coisas que a própria ferramenta original não foi pensada em construir, é o que eu tenho visto que está sendo o maior investimento deles. Lógico, eles estão tentando, de uma forma mais objetiva, embarcar soluções também de produtividade dentro das próprias ferramentas, né? Então, assistente para você tirar dúvida, pedir para ele fazer edições básicas, né? Pedir para automatizar algumas etapas, coisas que a gente fazia através do Dynamo, talvez, né? Já ficando um pouco mais acessíveis ali também por linguagem natural, através de assistentes, mas o maior esforço está nessa parte aqui que tem maior valor, a parte dos dados, né, e fazer eles navegarem para onde a gente quiser. É engraçado você falar, né, porque mesmo o Dynamo, que ele tem uma interface gráfica para programação, vamos dizer assim, né, para desenvolvimento, ele tinha um nível de profundidade de se atingir. Às vezes o profissional que estava usando não conseguia sair da lógica do projeto, do que ele estava trabalhando para chegar nisso. Quando você quebra essa barreira, mesmo da interface gráfica, né, não estou falando aqui de linha de código, mas quando você quebra essa barreira e traz a linguagem natural, que é uma coisa que a pessoa vai saber usar, você consegue dar autonomia para que ela consiga, no mínimo, montar um protótipo. Exato. Estava lembrando de um caso de um cliente nosso, recentemente, que ele tinha uma necessidade de fazer registros de diário de obra. E ele tinha um formulário por conta de um financiamento internacional muito específico. Ele tinha muitos campos lá detalhados e ele não conseguia chegar num formulário que atendesse todos os interessados, os stakeholders que ele tinha. Então ele foi conversando com cada um e montando um formulário até que ele chegou num protótipo final e falou, isso aqui atende todo mundo. Naquele momento ele não teria como implementar aquilo, porque daí você entra numa lógica que fugia do trabalho dele, que eu tenho que ter backup, eu preciso ter um aplicativo em campo offline para sincronizar depois. Ele tinha o domínio técnico do que ele precisava, né? Não o domínio técnico de como fazer aquilo virar uma realidade. E não era o escopo dele, concordo, né? Transformar um produto. O escopo dele era fiscalizar aquela obra. Mas quando ele conseguiu concluir aquilo, ele tinha um domínio pleno, visual, que todos os stakeholders conseguiam olhar e falar, não, é isso que eu preciso. E ao trazer para a gente, ficou muito mais fácil implementar aquela lógica numa ferramenta, aí no caso o Build, que funcionasse para atender aquela necessidade, né? Ele não teve que passar assim, tem que ter uma pergunta, ou tem que ter o que eu fazia aqui nesse Excel. Né? É uma mudança da... Não, exatamente o que eu comentei. Por mais que o objetivo final dele, como você bem disse, não é a missão dele implementar aquilo. Ele tem que coletar todas essas informações, entender tudo isso, né? Por que aquilo está ali ou não está. Mas ele chegar com um pedido falando,
isso aqui é o que eu consegui levantar versus, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, né? E aí são ciclos maiores ou menores de tempo para chegar num resultado. Então, eu acho que, por isso que eu falo, você abraçar e encontrar usos no seu dia, eu acho que é o mais importante. Seja mundano, assim, tipo, ele conseguiu ter uma demonstração visual de onde ele precisava chegar, que antes ele não conseguia, ele tinha que, sei lá, desenhar, ele tinha que verbalizar e torcer para alguém do outro lado entender exatamente o que estava na cabeça dele, né? Então, eu acho que esse uso ajuda muito as pessoas a se comunicar, veicular as intenções delas, né? De uma forma muito melhor. E enquanto eu estou falando isso, eu estou lembrando exatamente as coisas que eu falava sobre os modelos BIM, né? No final das contas é isso, você está veiculando sua intenção de projeto baseada em uma série de questões técnicas, uma série de atendimentos à necessidade de cliente, necessidade ambiental, necessidade de regulamentação, seja lá o que for, através de uma representação visual do que aquilo vai virar, para que outras pessoas que não conhecem tão bem todos aqueles outros pontos que você conhece bem, possam comentar e falar, não, mas calma, mas para mim é importante isso aqui. Ah, mas para mim também é importante esse outro. E aí aquilo vai se somando e você tem um todo que funciona melhor para todos, que não precisa ficar indo e voltando, reduz as fricções, né? Eu tô vendo essa conversa nossa aqui, lembrando de tentar trazer de novo um movimento que ele é maior. A gente falou aqui da Autodesk. Ela está fazendo esse movimento, né? É um player, líder de mercado na área que atua. A FF se coloca como uma integradora e implementadora de múltiplas outras soluções. A Esri, que tem um ArcGIS, está fazendo o mesmo movimento. A Transcend, mesmo movimento. A Trimble, mesmo movimento. Os próprios produtos próprios da Symmetry começam a olhar para isso. Sim. Vou virar a chave agora. A gente usa internamente Salesforce, a gente usa Oracle, né? Então, quer dizer, esses Microsoft, esses grandes players estão todos fazendo este movimento agora. Sim. Né? Então, Diego, como que você vê essa necessidade de ter uma integração ou um integrador capaz de orquestrar essas conexões que agora as APIs têm que lidar com os MCPs, que eu tenho que lidar com os agentes? Como é que você vê esse cenário? Você viu que é uma coisa quase que uma mudança de era que a gente está passando. Realmente, ter a orquestração disso tudo eu acho que é o mais complexo. E se torna mais complexo ainda porque cada uma delas vai ter as suas particularidades de uso, de finalidade, né? E particularidade. Cada uma vai ter sua particularidade de uso, de finalidade, cada uma delas vai ter sua particularidade de integração específica, né? Então, eu acho que ter, acima de tudo, o entendimento do problema que está sendo resolvido, né? E, mais uma vez, ele vem do usuário final que está com o problema. Seja ele um engenheiro ou um arquiteto, que nem a gente estava dando exemplo aqui, seja ele uma pessoa da área financeira, seja da área de contrato, seja lá de onde for, né? Ter essa proximidade para não perder o foco do que está sendo feito e ter essa questão da base de governança e tudo mais para dizer os limites do que pode ser feito, né? Ali o meio do caminho, aí tem um agente que já passou por essas integrações, né? Já passou por esses movimentos, com certeza ajuda. Da mesma forma que a gente aqui tem nossas referências, seja dentro do próprio grupo Symmetry, outras áreas que já testaram mais com isso e que compartilham conhecimento com a gente, das nossas próprias experiências, né? Dos eventos, como você bem disse, que nossa líder tá indo lá visitar um evento sobre ADA, esse conhecimento que a gente vai absorvendo, né? O pessoal do time do Júlio também está num outro evento focado mais no uso de ADA dentro do nosso CRM, né? Então, é isso. A gente tem que ir capturando esse conhecimento e transformando ele, agindo sobre ele, né? Transformando ele em produtos, seja, a gente prefere fazer primeiro para a gente, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, não, eu vou usar aqui antes de botar isso para fora, mas eu vejo que a gente já está chegando numa capacidade de conseguir, como a gente está fazendo aqui agora, exatamente, né? Nesse momento no podcast, compartilhar um pouco dessa nossa jornada e ser um agente de transformação também para mais esse fim. Muito bom.
Acho que até, só fazer um comentário antes da gente ir para a pergunta de encerramento, né? A gente sempre fala, quando a gente vai nos projetos de implementação, a gente fala assim, o BIM é inevitável, tá? Se você não olhar para isso agora, em algum momento você vai ser atropelado. E eu olho que cada vez mais a IA tem que entrar nessa conversa, assim. Se você não olha para isso agora, em algum momento você vai ser atropelado. Nem que seja, nesse momento, um uso ainda inicial para começar a mexer. Você falou em 3 meses, uma curva de aprendizado muito rápida, né? E aí eu me lembrei da conversa com o Marcel da Sabesp, porque ele se declarava um entusiasta comedido, e eu achei muito legal, porque é um olhar de que, bom, eu tenho que olhar para isso, eu tenho que ir nessa direção. Quer dizer que vai resolver todos os meus problemas em um semestre? Não Pode é ser isso. leviano também, né? Também não adianta você falar que vai, porque não vai. Parece papo de vendedor, né? Mas que você tem que olhar para isso e começar é um caminho que não tem como esconder, não tem como fingir que não existe, né? Não, perfeito. Eu acho que é essa a lógica. E como eu já comentei ali, você falou o BIM é inevitável, né? Se você quiser usar IA, sim, ele ficou inevitável agora de vez, né? Por quê? Se você ainda está em fluxos que não são baseados em dados estruturados, você fica cada vez mais distante de conseguir usar aqui do outro lado. Você pode até construir soluções específicas para lidar com os seus dados, né? Tem ótimas soluções agora para reconhecimento de informações e tudo mais, mas é muito mais fácil se você já estiver trabalhando num fluxo que é baseado numa estruturação de dados, né? Você potencializa e abre muitos outros potenciais usos mesmo, né? Que você pode fazer desses modelos que você não teria com os outros. Então, quem já está com o BIM implementado, adotado, né, e rodando, principalmente quem faz a parte mais não tanto a questão do modelo, mas mais a parte da informação dele, eu acho que está super bem posicionado para alavancar isso e potencializar mais do que outros players que ainda não adotaram o movimento. Liberdade poética, para criar um termo, a gente está saindo do BIM, Building Information Modeling, para um BIM, Building. Esse Artificial Intelligence, esse I do Intelligence é o mesmo do Information, e o A do Artificial é o Automate. Então um Building Automate Intelligence Model. Caraca, olha o que a gente está falando. tem que mudar a camiseta já. I love BIM. I love BIM. Eu quero patentear, ó. Não, de repente se muda mesmo, já está registrado aqui. E o que é isso? Dentro do modelo de informação da construção, os elementos que podem ser automatizados serão. É disso que a gente está conversando, né? E quem tem a melhor estruturação de dados prévias, questão de governança, tem todos os parâmetros feitos, vão fazer primeiro. Exato. É muito legal isso. Perfeito. Eu gostei do BIM. Nada a acrescentar. Talvez no BIM, não sei, talvez não tenha soado. Vou pensar no melhor. Vamos pensar no melhor. Chamar o time de marketing, conversar um pouco. Você quer falar? Explica um pouco melhor o que é o programa de inovação? Você quer falar um pouco disso? O que a gente fez? O que foi a apresentação feita? Então, como eu disse, né, a gente teve alguns workshops ao longo do caminho, alguns mais técnicos, outros mais de inovação, porque a ideia era, você não precisava ter experiência prévia, como era o nosso caso, né, para participar, bastava ter interesse e pensar numa ideia. Então, o programa foi aberto, essa parte inicial das apresentações e workshops foi aberta para todos, e quem quisesse se inscrevia, depois inscrevia a sua ideia, tinha um formulário que você tinha que preencher lá com a ideia, qual era a finalidade, o que você precisava de recurso, né, descrever ali a ideia, e eles deram créditos de uma ferramenta de vibe coding, né, para você prototipar a sua ideia e anexar lá no seu plano de projeto. Né? Então esse era opcional e voluntário, né? A participação. A minha não foi tanto, né? Mas a Maria falou, já te alistei. Vai lá. Eu falei, beleza, tamo junto, não tem problema. E então a gente submeteu o nosso projeto, né? Se eu não me engano, a Marília falou que foram 63 projetos. E dentre, não sei nem quantas pessoas participaram da etapa dos workshops ali inicial. E aí, o nosso projeto, a gente construiu o MVP da fase 1, né? A gente dividiu o nosso projeto em 3 fases, do que a gente queria fazer. Então, a fase 1 foi o que a gente criou ali, o básico. E como eu disse, já para quem não tinha experiência, senti que fui mais longe do que eu esperava, né? Na construção dele. Usamos uma ferramenta mais
mais amigável ali para uso, né? Que é, vou falar, o Lovable, né? Acho que é o que poderia ser feito em qualquer outra de vibe code. Mas ao mesmo tempo, cada uma tem seus prós e contras, né? Eu acho que um dos prós do Lovable é isso, ela é extremamente acessível, ela é bem visual, né? Você consegue ir dando os prompts lá, descrevendo o que você quer que ele construa e ele já vai te mostrando. Por trás tem todo o código do que ele está montando, mas você não precisa ter tanta interação com ele. Diferente de se você for para um Cloud Code, para um Codex, para um Antigravity, onde é mais uma cara de uma interface de programação ali mesmo. Você tem menos texto, menos visual e mais a parte do código, né? Então construímos essa primeira etapa, aí fizemos uma apresentação para um júri multidisciplinar, né? E foi um pitch de 5 minutos, bem breve, incluindo uma pequena demo da nossa MVP, né? Então foi super legal já, né? Eu fiquei explorando isso ontem com o Júlio quando a gente estava conversando, né? Foram alguns meses ali de workshops, de aprendizado, várias horas de trabalho ali para chegar no MVP, para condensar tudo numa apresentação de 5 minutos, né? E você fica, caraca, é difícil, né? Parece que tem muito mais para falar sempre, mas sempre dá também para condensar. Não importa quanto tempo você tem, por isso que existe o elevator pitch, né? Então, dá para você falar de qualquer coisa em 30 segundos. E apresentamos, o Júlio gostou da nossa, então fomos escolhidos, estão dentre as 63, foram 7 finalistas, né? Como o Júlio já comentou, eram empresas de todo o grupo EdNode. Então, desses 7, se eu não me engano, eram 3 da Symmetry ainda, né? Então, um da Symmetry Canadá, um do Symmetry Estados Unidos e a gente aqui como Symmetry Brasil. Latam, né? E aí a gente ganhou mais um tempo, evoluímos um pouco mais a ferramenta, então deu uma arredondada ali na fase 1, botamos de pé uma fase 2 e fizemos um mock-up da fase 3, né, com dados de exemplo só. Né? Então a nossa ferramenta ali, e aí fizemos uma apresentação ontem, né? Para todo o grupo. Então, uma apresentação aberta, todos os finalistas fizeram uma apresentação para quem quisesse entrar, e agora vai ser uma votação popular dentro do grupo, né? Então, todos os colaboradores estão convidados a votar para decidir quem que vai ser o ganhador e que vai ganhar aquelas horas de consultoria para desenvolvimento. Né? E falando um pouco da solução em si, acho que é legal compartilhar também, que eu falei que é de uma dor nossa, né? Então, como uma empresa que vem crescendo, né, e se estruturando, ainda mais agora entrando no grupo, ganhando mais robustez, tendo que se estruturar mais ainda, a gente tem muita mudança de processo aqui, porque às vezes um processo que funcionava 6 meses atrás, mudou o tamanho, mudou a dinâmica, já não funciona mais, precisa ser atualizado. Então, às vezes a gente sentia que algumas coisas iam não se perdendo necessariamente, mas ficando específicas numa pessoa. Não, então se você precisa fazer isso, aquela pessoa sabe como é que faz. Então como é que eu tiro isso da pessoa, né? E aí a pessoa, ela virava o gargalo. E ela começava a ter que fazer aquilo várias vezes ao longo do dia, sempre era procurada, começava a gerar até ansiedade na pessoa de ter que ser sempre consultada para fazer aquilo, sendo que às vezes não é um negócio super complexo, é só porque é aquela pessoa que sabe. Né? Então como é que a gente tira isso, liberta um pouco essa pessoa para ela fazer coisas mais importantes para as quais ela foi contratada, às vezes até que ficavam perdendo em prioridade para aquilo que era imediato, mas automatizável, né? E a gente falou, vamos construir uma ferramenta para isso. Então, a primeira fase é um chatbot, onde você, por mensagem, você vai descrevendo o processo que você executa, o que você quer automatizar. Ele tem um framework para validar se você já deu informações suficientes sobre o processo, né? A partir disso, ele faz uma breve análise ali de riscos identificados no processo e um mapeamento em workflow ali do que você descreveu em BPMN, né? Aí a fase 2 legal, vamos levar esse projeto aqui então e entender contra uma base de referência do que a IA faz bem, né? De quais riscos a gente como empresa está disposto a aceitar, de qual que é a nossa disponibilidade de tecnologia para fazer isso, né? Se essa atividade ela pode ser automatizável, né? Por IA,
se ela pode ser otimizada e não semi-automatizada, talvez, e se ela é para ser mantida pelo humano fazendo ali. Não automatizei isso porque não vai ter retorno em cima dessa automatização, ou é muito arriscada para ser automatizada, né? E aí ela dá um parecer ali, se o parecer for positivo de otimização ou automatização, aí vai para a terceira fase da ferramenta, onde ela mesma, com base nas informações que já coletou, ela te ajuda a construir um agente, uma automação, ajuda a definir os guardrails dela, ajuda a conectar com os nossos sistemas internos para botar aquilo de pé, né? Mesmo para uma pessoa que não tenha tanto conhecimento necessariamente, e mais importante de tudo na segunda fase, ela tem uma expectativa de se aquilo vai dar retorno em termos de tempo, em termos de dinheiro, de ser automatizado. E aí na terceira fase, ficar monitorando quando aquele processo foi executado, se ele foi executado ao contento, se está dando erro e se ele está concretizando a expectativa de retorno que ela teria, né? Então, e é isso, é genérico. Eu posso fazer isso dentro da área de serviços profissionais para algum processo que eu tenho certeza vários que o nosso PMO lá tem que fazer na mão, né, de lançamentos e sei lá o que, aquelas coisas. Pô, com certeza tem uma coisa automatizada lá no financeiro, com certeza tem alguém que entra no sistema só para dar Ctrl+C, Ctrl+V numa informação, sabe, aquelas coisas. Então, são esses que a gente quer atacar, que é liberar a pessoa, pô, vamos fazer uma coisa mais legal, mais desafiadora intelectualmente, né, do que ser robôs humanos aqui, né? Você libera a pessoa para tomar decisão ou para uma ação que inevitavelmente precisa ser feita por um ser humano, né? Perfeito. Na terceira fase a gente também bota isso, né? Quando que chama HITL, né? Human in the Loop. Então, quando um humano precisa ser chamado para atuar sobre esse processo, né? Então se é uma questão de aprovação financeira, se é acima de R$1.000, já dá o flag aqui para o humano, pausa o processo e deixa o humano decidir. Não, se quando ele tem um nível de confiança da execução do processo está baixo, levanta a mão também, sabe? Então, quais são os momentos que você faz isso? E tem uma coisa interessante da gente discutir que é nas nossas carreiras, se a gente lembrar que agora a paixão do que a gente quis fazer, a área que a gente quis atuar, sabe aquela coisa? Essa era que a a parte gente fala? do Júlio do pitch. Eu queria falar na minha vida sobre isso. E aí, 5 minutos. alguém corta para 20 anos depois, você fala, o que eu fiz hoje? Eu estava resolvendo outras questões que são necessárias, são fricções, são ruídos necessários, mas não é aquilo que me move. A gente conectou com um argumento que envolve lá uma das ODSs, que é a da decência, inclusive, né, assim, de trazer do profissional focar no que gosta. Que no fim a gente tem processos de turnovers, de estresse, de fobia, há uma série de questões, até de adoecimento mental, porque hoje em dia é tanta informação acontecendo em tanto tempo, todo mundo conectado o tempo todo, mas você tira um suco disso, você está fazendo um monte de coisa que não é aquilo que o olho brilhava. Uhum. Né? Então, até isso, cara. Vamos tirar o que o olho não brilha, porque isso só está te drenando. Ô, Diego, olhando um pouco para o futuro, cara, uma flecha disparada em altíssima velocidade, cara. Para onde você acha que a gente vai? Meu Deus. Como eu disse, eu não tô nem conseguindo prever o amanhã, né? Porque todo dia sai uma coisa nova. Mas... Eu vou melhorar minha pergunta. Melhorar minha pergunta. Você é um cara que recentemente teve no Japão. Uhum. Você é um cara que recentemente teve na Europa. Uhum. Você teve nos Estados Unidos. Então, você tem uma imersão de culturas globais, continentais. Assim, nos últimos 12 anos, você esteve em continentes diferentes. Uhum. Agora, a minha pergunta de novo. Para onde está indo a adoção dessas tecnologias desde o dia a dia? E aí, várias dessas agendas você estava no caráter profissional também. Uhum. Só para trazer essa pitadinha. Eu acho que tem várias... A cultura importa muito nisso, né? Então, você deu até o exemplo do Japão, a cultura deles é bem particular em vários sentidos, né? Então, eles têm
é um contraste muito grande que eu notei. Porque por mais que eles tenham muitas coisas avançadas, assim, tecnologicamente, eles têm algumas coisas tão burocráticas também, que você fala, nossa, é meio datado isso, parece, né? Porque culturalmente é a forma que funciona, que eles se sentem seguros, que eles gostam de consumir informação e tal. Então, eu achei muito contrastante isso lá. Em contrapartida, você, sei lá, Estados Unidos, Europa, estão, nos Estados Unidos principalmente, na vanguarda dessa questão de IA. Europa também tem empresas super de vanguarda, de desenvolvimento, de ponta nesse sentido, né? Então, a adoção é muito grande. Então, assim, cara, eu acho que a adoção só tende a aumentar, lógico, dentro da sua particularidade ali, né? Às vezes tem áreas que não são tão acessíveis, dependendo da cultura ali da empresa, acho que acima até do país, às vezes, no caso, né? Porque você pode ter uma empresa mais inovadora ou menos inovadora, independente da conjuntura do país. É lógico que países mais inovadores, mais à frente, tendem a fomentar mais esse desenvolvimento, né? Uma coisa puxa a outra. Mas se a cultura empresarial, ela abraçar mais, ela der mais subsídio, né? Ela estimular mais, a gente viu na pele aí o quanto que ela transformou a gente em pouco tempo. Né? O quanto que ela transformou vários outros colegas nossos que apresentaram junto com a gente lá no desafio e que também não tinham particularmente experiência de construção. Eu vi vários dos 7 finalistas e falei, cara, todos esses, ou eu quero usar aqui dentro ou eu adoraria vender esse produto. Né? Então, se você dá a oportunidade, se você estimula as pessoas, se você dá as condições adequadas, independente da cultura, isso tende a ser abraçado e adotado. Porque cada um tem o que move a pessoa de forma diferente ali, né? Mas eu acho que todo mundo tem um pouco dessa questão do brilho no olho. Poxa, eu consegui mudar a forma com que eu trabalho, consegui mudar a forma com que minha área trabalha, consegui mudar a forma com que a minha empresa trabalha, né? São níveis diferentes de ambição que todos são válidos nessa jornada. E cada um consegue se encaixar ali dentro de um deles se as condições corretas forem estabelecidas ali. Então, aqui dentro pra gente é isso. A gente está cada vez mais estimulando o uso, né? Há um estímulo da Aerinode, há um estímulo da Symmetry para isso, mas eu tenho certeza que, mesmo que não houvesse, a gente encontraria nossos caminhos né? Porque o inconformismo com o que não funciona, ou o que funciona mal, ou o que está deixando as pessoas irritadas de fazer e que não precisavam estar fazendo, eu acho que é o que me move a tentar melhorar, né? Então, eu acho que isso, acima de tudo, é o que eu tenho visto aí. Naturalmente, nos Estados Unidos e na Europa eu tive mais no lado profissional. Então, esse contato era isso. Evento falando disso, as empresas vendo como internalizar, casos de uso em escalas diferentes, complexidades diferentes, mas todo mundo tentando entender como fazer isso de uma forma, primeiro, responsável e que gere valor para a empresa e para o que ela entrega, né? Muito bom. Fantástica essa conversa, hein? Eu estava pensando aqui que esse protótipo, né, que vocês trabalharam e se dedicaram, é uma coisa que certamente vai ajudar nossos processos internos, mas o qual não poderia ajudar até outras empresas, né? Porque as dores que você falou, eu acredito que sejam compartilhadas por outras. Está no nosso roadmap. Olha lá. Essa foi uma premissa, fazer algo no conceito da escalabilidade é uma dor global que a gente consegue direcionar para todos os clientes que as empresas do grupo têm, mas a gente consegue fazer uma curva de aprendizado muito rápida adotando internamente. Sem dúvida. E aí adotando internamente, e adotando internamente ainda nas dores que a gente já sofre diariamente. Então, você só consegue automatizar o que você conhece. Então, a premissa da ferramenta é essa. Você tem que processualizar o que você não conhece, ou que só uma pessoa conhece, né? Como é que ele fala? O conhecimento... Tácito, né? Então, a premissa é essa. Eu preciso primeiro conhecer para depois escalar. Muito bom. Diego, obrigado. Prazer. Acho que a gente está falando contigo sobre temas que vão mudando, porque você está se reinventando e aprendendo coisas novas. E essa é uma das coisas legais do podcast também, né? A gente está evoluindo junto com a sociedade, junto com o tema. Sim. E quer trazer temas que estão agora demandando, né? A gente consegue atender
Em que momento a gente está de atender os nossos clientes com soluções de em que momento a gente pode captar necessidades deles para a gente tentar pensar em conjunto na solução. Mais uma vez, né? A última coisa que eu quero é ficar pregando algo que a gente não faz. Então, a gente sempre traz aqui para dentro primeiro. Mas eu sinto que essa evolução que a gente teve, né? Toda essa parte de governança que a gente já estabeleceu, né? Que a gente está ampliando. Eu acho que a gente já tem condição de explorar mais soluções mais conectadas à nossa área mais conhecida de entrega aqui, com as tecnologias, com o know-how de como fazer a transformação digital para levar isso para os nossos clientes. É o que eu estou explorando agora e que muito em breve eu quero já trazer alguns pilotos aí para a gente discutir. Então, já estou me convidando para a próxima temporada do podcast para trazer as novidades. Você está cavando seu lugar aqui, você conseguiu. Né? Justo. Obrigado. Só reforçando, quem está vendo esse episódio pode não ter visto os outros, como é que te encontra, qual o canal que você está, qual rede social? Bom, LinkedIn, né? Diego, acho que no perfil lá eu deixei Diego-Faria. Tá. Então tá mais fácil de achar. Mas diego.faria@ff-solutions, em breve diego.faria@symmetry, pode falar isso? Não sei. Pode. Quando sair talvez já tenha podido. Mas manda um e-mail, entre em contato, apareçam aqui no escritório, vai ser um prazer receber, só avisando para eu estar aqui também, né? Boa. Obrigado, Diego. Sempre bom conversar contigo. Valeu, eu que agradeço. Pessoal, então, para acompanhar essa dinâmica das IAs e saber o que tem de novidade para o segmento que a gente atua, acompanha o nosso podcast nos nossos canais, tá no YouTube, tá no LinkedIn, tá no Instagram, tá no site nosso, tem blog, tem matéria que aprofunda mais, participação em evento, então enfim, a gente está conectado, mandem perguntas também, quais temas vocês gostariam que a gente tratasse, que isso é legal, a gente traz um especialista para aprofundar no tema. Muito obrigado e nos sigam. Valeu. Até.